e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora o verso 27 até o verso 31. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Agora o verso 39 e o verso 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Queridos, os leitores desta carta, para quem foi escrita a carta, no caso aqui, os hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para a prática do judaísmo e a depositar a sua confiança em Moisés. Eles estavam confiando em coisas visíveis desse mundo e não nas realidades invisíveis de Deus. Aqui em Hebreus, nesse capítulo 11, todos os cristãos são chamados a viver pela fé. E a verdadeira fé, ela não consiste num otimismo cego e nem num sentimento forçado. Também não é apenas uma concordância intelectual ao ensino bíblico. A verdadeira fé bíblica, ela é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. E essa fé, ela funciona de uma maneira muito simples, muito prática. Deus fala, nós ouvimos e confiamos na sua palavra. É prático, é simples. Confiamos em sua palavra e agimos em acordo com ela, independente das circunstâncias e independente das consequências. Porque as circunstâncias, elas podem ser as mais improváveis, aquilo que nós não estamos esperando. E as consequências, elas podem ser assustadoras, podem ser desconhecidas, mas ainda assim nós somos chamados a ter fé. Ainda assim somos chamados a obedecer a palavra de Deus e crermos que Ele fará o que é certo e o que é melhor para nós. A fé, ela não é um sentimento que criamos. Justamente, na verdade, ela é a nossa resposta do corpo e a alma àquilo que Deus revelou em sua palavra. E existem 3 termos muito interessantes do verso 1 ao 3 que resumem a verdadeira fé bíblica: certeza, convicção e testemunho. Certeza,
convicção e testemunho. A fé, queridos, ela é para o cristão aquilo que o alicerce é para uma construção. O que é que o alicerce faz? Ele dá sustentação, confiança e segurança para que a obra permaneça de pé. A fé também, ela tem essa mesma função nas nossas vidas. Ela é sustento, confiança e segurança para que nós, como cristãos, permaneçamos de pé, firmes. Assim, então, nós podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que se esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas de Deus serão cumpridas. Nós esperamos nas promessas de Deus porque nós temos fé naquilo que Ele prometeu para nós. A fé, ela é a convicção íntima dada por Deus de que Ele, não nós, Ele irá cumprir o que prometeu, independente das consequências, independente das causas. A presença no coração da fé recebida por Deus, ela deve ser suficiente para que nós possamos ter a convicção de que Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é fé, o maior poder do mundo. E a melhor maneira de crescer na fé é caminhar com os que têm fé. E quando nós acabamos de ler esse texto, esse capítulo é muito grande, nós vamos perceber que o restante desse capítulo, ele está dedicado a um resumo da vida e do trabalho de grandes homens e mulheres de fé, lá do Antigo Testamento. E aí nós vamos tentar ver um a um. Primeiro nós vamos ver no verso 4, vemos aqui a fé e a adoração de Abel. Deus, ele havia revelado a Adão e seus descendentes como adorar. E nós vemos que Abel obedeceu a Deus pela fé. E essa obediência a Deus pela fé custou-lhe o quê? A vida. Porque Caim não era o filho de Deus. Nós vemos lá em 1 João 3,12 que diz que Caim não era filho de Deus. Pois, porque ele não tinha fé. Ele era religioso, mas não era justo. Caim praticava o que era mal. E Abel então pode ser considerado como o primeiro mártir da fé. Então, verso 4, podemos ver aqui a fé de Abel. Versos 5 e 6 do texto que nós lemos, mostra que Enoque nos mostra que a fé é algo prático. É algo que nós temos que viver, praticar. A fé em Deus, ela cresce na medida em que nós temos comunhão com o Senhor. Nós devemos ter tanto desejo de agradar, quanto o cuidado de buscar o Senhor. Então, a fé, ela cresce na medida que eu tenho relacionamento com Deus. E como é que eu faço isso? Orando, meditando na palavra de Deus, adorando, buscando ter disciplina na minha vida cristã. Tudo isso nos ajuda a andar com Deus. Enoque, nós podemos ver que ele andou com Deus. E andou com Deus em um mundo perverso, quando era antes do dilúvio. Era tão perverso que Deus resolveu destruir toda a terra com uma inundação. Mas ainda assim, Enoque manteve sua vida pura. Por isso, se nós não temos desculpa de dizer que eu não consigo ter a vida pura, porque o mundo é mau, porque naquele tempo também o mundo era mau, e Enoque, ele procurou viver uma vida pura. O verso 7 diz que fala da fé e o trabalho de Noé. A fé de Noé envolveu o seu ser como um todo. A sua mente, ela foi alertada por Deus, o seu coração foi movido de temor e por sua decisão própria, tá? Noé resolveu fazer tudo o que Deus havia lhe dito. Deus falou, Noé poderia não ter obedecido,
Mas Noé decidiu obedecer a Deus. E a fé de Noé influenciou toda a sua família, todos os seus familiares foram salvos, mas ao mesmo tempo também condenou todo mundo, pois revelou que aquele mundo estava na incredulidade. Enquanto Noé resolveu obedecer todo o comando de Deus, construiu uma arca como nunca houve nada igual, o mundo estava zombando de Noé, mostrando a sua incredulidade naquilo que Noé estava fazendo. E por causa disso, então, o mundo todo foi condenado. A ênfase, o que o texto chama a atenção aqui dos versos 8 a 22, é justamente sobre a promessa de Deus e sobre os seus planos para a nação de Israel. A nação de Israel começou com o chamado de Abraão. Deus, ele prometeu um filho para Abraão e para Sara, ainda que na sua velhice já, mas assim tiveram que esperar ainda por 25 anos para que se cumprisse a promessa de Deus. 25 anos. Muitas vezes não queremos esperar uma semana, né, irmãos? A gente não quer esperar às vezes um ano. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela promessa de Deus. Eu creio que esperar é uma das disciplinas mais difíceis da vida. Mais difíceis, né, Ana Márcia? Porém, uma fé autêntica, ela é capaz de esperar pelo cumprimento do propósito de Deus no tempo de Deus. Essa é a diferença. Esperar pelo cumprimento do propósito de Deus no tempo de Deus, não no nosso tempo. Mas enquanto nós esperamos, o que é que nós devemos fazer? Devemos ser obedientes. O que é que diz o verso 8? Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Obedeceu. E aí, então, dos versos 8 ao verso 10, o texto nos diz que ele obedeceu sem saber para onde ele estava indo. Vivia em tendas, pois era estrangeiro e peregrino no mundo, e tinha de estar pronto para se deslocar quando Deus assim ordenasse. Abraão creu e obedeceu a Deus sem saber quando Deus iria cumprir as suas promessas. E o texto diz que nenhum dos patriarcas viu o cumprimento pleno das promessas de Deus, mas eles viram de longe aquilo que Deus estava fazendo. George Morrison, ele é um grande pregador escocês. Ele disse certa vez o seguinte: o mais importante não são as circunstâncias em que vivemos, mas sim o que buscamos. Esses homens e mulheres relatados aqui, irmãos, eles viveram em tendas, mas eles sabiam que havia uma cidade celestial à sua espera. Eles confiavam, eles tinham fé nisso. Quer de imediato, quer no final, Deus sempre cumpre as suas promessas para o seu povo de fé. Ou no início, ou no fim, na verdade é no tempo de Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas com o seu povo. Por fim, então, Abraão obedeceu a Deus pela fé, sem saber por que Deus estava agindo daquela forma. O texto 17 e 19 nos mostra Deus pedindo o filho de Abraão. E de repente, Abraão deve ter perguntado: por que Deus desejava que Abraão sacrificasse o filho que ele havia concedido? Por que tu queres o filho que tu não me concedeste? A vida de Isaac ali continha todas as promessas de uma nação futura. E saibam, queridos, que à medida que nós andamos com Deus, os testes da fé tornam-se cada vez mais difíceis, mas no entanto as recompensas são cada vez mais maravilhosas. À medida que nós andamos com Deus, os testes da fé tornam-se cada vez mais difíceis, mas no entanto as recompensas são cada vez mais maravilhosas. Muitas vezes não acontece isso. Quanto mais estamos buscando a Deus, parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Mas eu estou buscando tanto, estou orando, estou me dedicando, e vai ficando mais difíceis. Os testes vão ficando mais difíceis, mas as recompensas são
maravilhosas. Encontramos então em Abraão, Isaac e Jacó e José 4 gerações de fé. Foram homens que por várias vezes fracassaram, mas que em sua essência, no seu íntimo, eles viveram pela fé. Não eram homens perfeitos, mas eram dedicados a Deus e creram na palavra de Deus. E é impossível, irmãos, nós não sentirmos admiração pela fé daqueles que são nossos pais na fé. Esses homens e mulheres não tinham Bíblia como nós temos hoje. Essa Bíblia completa, encadernada, de fácil acesso, nós temos livre acesso a esse livro. Esses homens e mulheres não tinham essa Bíblia. No entanto, eles possuíam uma fé inabalável. Possuíam uma fé inabalável. Fé nas promessas. Nada movia eles do propósito deles. Por essa fé inabalável, eles transmitiram as promessas de Deus de geração em geração. E apesar de fracassos, apesar de tribulações, esses homens e mulheres creram em Deus e deram testemunho da sua fé. Sendo assim, queridos, nós hoje devemos ter muito mais fé. Devemos ter muito mais fé do que nossos irmãos do passado. Hoje nós temos toda a revelação de Deus para nós nas nossas mãos. Está aqui o que Deus quer para nós. Não procure por revelações que estejam aqui, porque isso aqui é suficiente para que nós possamos crer no Senhor e sermos salvos por essa palavra. Nos versos 23 e verso 29, nós podemos ver aqui Moisés. Podemos ver a fé de Moisés e o conflito de Moisés. Apesar de ser verdade que pais piedosos, eles não transmitem as suas crenças como se fosse um fator genético, né? Porque eu sou piedoso, os meus filhos vão ser piedosos porque é genética. Não se transmite essa piedade, essa fé geneticamente. Mas pais piedosos podem criar dentro de casa um ambiente de fé e ser exemplos para os seus filhos. O lar deve ser a primeira escola da fé para a criança. O nosso lar é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro ministério, nós que somos pais. E aí quando nós encontramos na vida de Moisés 3 grandes temas relacionados à fé. Primeiro, nos versos 24 e 25, podemos ver a recusa pela fé. Como filho adotivo de uma princesa, Moisés poderia ter levado uma vida tranquila no palácio, ter todas as regalias possíveis, estava tudo ao seu dispor, muita riqueza, não ia faltar nada. Mas a fé de Moisés levou-o a recusar essa vida. Antes disso, ele escolheu ser como o povo afligido de Deus. A verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores corretos e a tomar decisões corretas. A verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores corretos e tomar decisões corretas. Quando nós lemos ali no verso 25, a expressão prazeres transitórios do pecado, ali não se refere só apenas à lascívia ou a outros pecados que são vulgares ou que eram vulgares. Neste caso aqui está descrevendo um modo de vida que hoje nós chamaríamos de bem-sucedido, né? Uma pessoa que tem um status elevado, tem prestígio, tem poder, tem riqueza, tem ausência de problemas sociais, não tem dificuldade com educação, não tem dificuldade com saúde, não tem dificuldade com emprego, nem com habitação. Mas a verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores corretos e tomar decisões corretas. Segundo tema que nós podemos ver aqui é a renúncia de Moisés levou a sofrer o desprezo por causa da sua fé, no verso 26. Nós não podemos deixar de admirar Moisés também.
Ele deixou o palácio e nunca mais voltou para lá. Ele nunca mais voltou à sua antiga vida. Ele preferiu se identificar com os escravos hebreus. E queridos, com frequência, homens e mulheres de fé precisam suportar desprezo e precisam suportar sofrimentos. Os apóstolos sofreram por causa da sua fé. Hoje, cristãos que vivem em países onde a religião é proibida, onde o cristianismo é proibido, onde não há liberdade religiosa, sabem muito bem o que é suportar afrontas, desprezo, perseguição e até morte. E aí nós podemos fazer uma pergunta para nós: se desprezo é uma evidência de fé autêntica, ou seja, quando eu tenho uma fé autêntica, eu sou desprezado, nós podemos perguntar então: quanta fé existe hoje em nosso país? Quanta fé existe hoje em Arenópolis? E por fim, os versos 26 a 29 mostram que há uma recompensa da fé. Deus sempre recompensa a fé autêntica, quando não de imediatamente, no tempo que ele desejar. Pode ser sinal. Em contraste com os tesouros do Egito, Moisés ele contemplou o galardão. Ele contemplou, ele não se preocupou com o que ele tinha ali disponível, mas ele contemplou um galardão muito maior, aquilo que Deus estava prometendo, tinha prometido. Existe um pastor batista da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O nome dele é Vance Adler. Ele disse a seguinte frase: Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. E eu pergunto para nós hoje: o que é que nós estamos escolhendo? O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos fazendo? A fé de Moisés permitiu que ele enfrentasse o faraó sem medo, confiando que era Deus que iria tratar com o inimigo, que era Deus que ia resolver a sua questão com o inimigo. E essa coragem, essa perseverança foram concedidas a Moisés como recompensa da sua fé e também como livramento para ele e para o seu povo. A fé nos faz sair do cativeiro, faz-nos passar por experiências e entrar em nossa herança. Quando nós confiamos em nós mesmos, queridos, nós recebemos o que os frágeis seres humanos podem fazer. Mas quando nós confiamos, quando nós cremos em Deus, nós recebemos o que Deus pode fazer por nós. A experiência de Moisés é prova de que a verdadeira fé bíblica implica em obedecer a Deus, sem levar em conta as circunstâncias e as consequências. A experiência de Moisés é prova de que a verdadeira fé bíblica implica em obedecer a Deus, sem levar em conta as circunstâncias e as consequências. Versos 30 e 31, nós podemos ver aqui duas personalidades, Josué e Raabe, e podemos aqui então ver fé e vitória. Josué foi o sucessor de Moisés como líder de Israel e se tornou bem-sucedido porque confiou no mesmo Deus no qual Moisés havia crido. Irmãos, Deus muda os obreiros, mas não muda os princípios da sua obra. Ele abençoa a fé e julga a incredulidade. Do ponto de vista humano, Jericó era uma cidade inconquistável. Mas o que é que foi feito? O primeiro passo de fé de Josué não foi se armar e enfrentar Jericó, derrotar a cidade, mas foi o que? Cruzar o Rio Jordão. Pela fé, aquela nação cruzou o rio da mesma forma que a geração anterior havia atravessado o Mar Vermelho. Foi um testemunho, foi um aviso para as nações cananéias de que Israel marchava e marchava pelo poder de Deus. Esse foi o aviso dado
naquele momento. Nós estamos marchando, mas não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus. Temos também a pessoa de Raabe. Raabe, aqui no texto fala meretriz. Raabe era prostituta. Improvável, né? De imaginar que uma prostituta crer no Deus verdadeiro de Israel. Mas esta prostituta, ela foi liberta pela graça. Porque os outros habitantes da cidade estavam condenados a morrer. Em sua graça e misericórdia, Deus permitiu que Raabe vivesse. Ela foi salva pela fé. Ela sabia que o Jeová havia libertado Israel do Egito e que Jeová abrira o mar vermelho. E isso, tudo que ela sabia, havia acontecido 40 anos antes. Ela também sabia que Deus havia derrotado outras nações durante toda a sua jornada, sua caminhada de Israel pelo deserto. Tanto é que Josué capítulo 2, verso 11 diz: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esse foi o testemunho de Raabe. E esse testemunho fez com que Deus a honrasse. Ela foi salva para boas obras. A verdadeira fé deve sempre ser demonstrada por meio de boas obras. Raabe não foi apenas liberta do julgamento, como também ela se tornou parte de toda uma história de uma nação. Se tornou parte de Israel. Na história, a gente vai ver que Raabe casou-se com Salmão e deu à luz a Boaz. A Boaz foi uma tipificação de Cristo, foi o antepassado de Davi e de Jesus. Aí que imagine, irmãos, que coisa extraordinária. Uma prostituta que foi restaurada torna-se parte da genealogia de Jesus Cristo. É isso que a fé pode fazer. Foi isso que a fé fez com cada um de nós. Sem dúvida, a experiência de Raabe deve servir de exortação para aqueles que são incrédulos, que se enchem de desculpas para não crer em Jesus Cristo. Desculpa, como nós ouvimos: não, eu não conheço a Bíblia muito bem. Raabe conhecia poucas verdades espirituais, mas agiu com o conhecimento que possuía. Outra desculpa que às vezes nós ouvimos é: sou ruim demais para ser salvo. Pois Raabe era uma prostituta condenada. Outra desculpa ainda é que minha família vai. O que minha família vai pensar nisso tudo? A primeira coisa que Raabe que ela fez foi pregar para a sua família e não se opor aos seus familiares, e não se opor a seus familiares. Por isso, Raabe é apresentada na Bíblia como uma das grandes mulheres da fé. A fé pode operar na vida de qualquer pessoa que tiver o desejo de ouvir a palavra de Deus e de se sujeitar à vontade de Deus. A fé pode operar na vida de qualquer pessoa que tiver o desejo de ouvir a palavra de Deus e de se sujeitar à vontade de Deus. Nós encontramos outras pessoas aqui nessa passagem: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Não temos como examinar todas essas pessoas, todos esses exemplos de fé, até porque mesmo o autor de Hebreus, quando fala em Davi e Samuel, ele para de citar outros nomes, mas certamente homens e mulheres de fé, grandes homens e grandes mulheres de fé. Concluindo, queridos, do ponto de vista dos homens, esses heróis da fé eram desprezíveis. Ninguém dava importância. Como ninguém dá importância hoje? Por isso foram presos, foram torturados, alguns deles foram mortos, mas Deus os guia de modo totalmente diferente e afirmou que o mundo não era digno deles. A fé nos permite recusar a aprovação do mundo e buscar somente a aprovação de Deus. O
Senhor pode achar por bem ser glorificado, dando livramento ou não ao seu povo. De uma forma ou outra, não se deve jamais concluir que a ausência de livramento significa falta de fé por parte dos filhos de Deus. A fé olha para o futuro, pois é lá que se encontram as maiores recompensas, é lá que estão a concretização das promessas de Deus. As pessoas aqui citadas nesse texto, nós vimos no texto que elas não receberam uma concretização da promessa, mas receberam o testemunho de Deus de que sua fé um dia será recompensada. O plano de salvação de Deus, ele envolve tanto os santos do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, porque um dia todos nós, inclusive estes homens e mulheres da fé, viveremos na cidade celestial, para a qual os santos olham e contemplam pela fé. O verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse tipo de fé, esta fé que o texto está falando, ela cresce à medida que nós temos relacionamento com Deus, que nós ouvimos a sua palavra e temos comunhão em adoração e em oração. A fé, queridos, ela está disponível, ela está à disposição de cristãos em qualquer situação. A fé não é um luxo apenas para alguns, não é um luxo disponível apenas para alguns santos de elite, não. A fé é uma necessidade para todo o povo de Deus. Todos nós devemos ter necessidade de ter fé. E todas essas coisas nós alcançamos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O meu desejo é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aumente, que o Senhor fortaleça a nossa fé, e que sejamos, quem sabe, lembrados no futuro como homens e mulheres de fé. E ao Senhor, então somente a toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Vamos orar?